Bom, eu sou Stefano Guardia, já guarde esse nome. Sou produtor audiovisual, eu sou publicitário e sou mentor de negócios digitais. Um primeiro contato que eu tive com o Vitor foi lá no Maestria, e quando ele perguntou qual era o meu desafio naquele momento, eu falei assim, cara, eu tô com um problema na minha mentoria disso, daquilo. Ele falou, você está dentro de alguma mentoria? Eu falei assim, não. Ele falou assim, como é que você quer dar mentoria se você não está numa mentoria? Eu falei, é isso, então eu vou entrar na mentoria para modelar o jeito que ele estava fazendo. Só que dentro da mentoria, apesar de a gente ter liberdade de perguntar o que a gente quer, sei lá, eu batia como se eu fosse meio que um impostor de tentar, enquanto todo mundo perguntando sobre lançamento, de estratégia, eu perguntar, e aí, como é que você faz aquilo? Vem cá, como é que você faz quando o mentorado faz aquilo? Como é que você faz para captar mais mentorado? Como é que é o teu processo para aquilo? Sabe, como se eu fosse meio olhudo. E aí chegou no primeiro dia, não perguntei sobre isso, no segundo dia não perguntei, e aí eu fiquei sempre com aquela coisa, pô, será que eu pergunto? Eu mando um inbox para ele? Porque tinham várias dúvidas da minha vida de mentor, que eu precisava trocar a experiência com alguém. E aí eu fiquei mais naquela coisa de ficar visualizando a forma que o Vitor estava entregando mentoria, e isso já estava me adiantando demais, porque lá eu já via que eu estava errando em várias das coisas que eu estava fazendo na minha mentoria. Mas é como se eu estivesse vendo, na mentoria, estivesse vendo uma foto de um bolo e tentando adivinhar a receita que estava ali, o que estava por trás. Então aí você tenta fazer aquele bolo, e aí aquele bolo sai murcho, sabe? E aí eu descubro naquele bolo que precisava de um fermento que eu não sabia, que na foto não dava para ver. Era isso que eu sentia. Até a questão de renovação de mentoria, pensar assim, não, quando acabar o meu ciclo, eu vou ver como é que ele vai agir, vai me dar mensagem, sabe? Sempre essa coisa de parecer que eu estava agindo por trás, tentando modelar ele. E aí chegou um ponto que ele chegou e disse assim, então, eu estou abrindo um curso chamado Vida de Mentor. Aí eu falei assim, é a vida de mentor que eu mais precisava, que eu mais queria. E aí, chegando na vida de mentor, logo de cara, quando eu já mudei o meu processo de venda de mentoria, que eu sempre fazia um processo que era como se fosse, eu fazia todo um processo de lançamento comum, e eu abria oportunidade para as pessoas e todo mundo que quisesse entrava, e eu ficava sempre com aquilo como se quem tivesse dinheiro já poderia entrar, e eu ficava agoniado como se eu tivesse refém das pessoas que podiam pagar. Quando eu conheci realmente o processo de mentoria do Vitor, eu parei de me estressar com o processo de lançamento, eu comecei a ter muitas aplicações sem precisar me submeter ao processo de lançamento, e eu estou usando esse processo para pegar um outro tipo de público e fazer toda uma estratégia de levar essas pessoas depois para a mentoria com um processo muito mais leve. E essa questão da vida de mentor, né? Eu já tinha uma vida de mentor por conta do digital, mas é como se eu fosse refém daquela vida. E aí depois com o Vitor, quando eu entendi que eu sou o prêmio, que a lagosta é minha, algum dia vocês vão entender essas frases, eu percebi a vida de mentor ela só faz sentido se ela realmente ela consegue fazer sentido na nossa vida, se ela realmente preenche, se a gente não vira escravo dela. Então, no momento que eu entrei na vida de mentor, eu estava desacreditado. Eu achava que, caramba, eu ficar carregando... Eu entregava errado a mentoria, sabe? Eu entregava errado. E aí, quando eu entrego errado, você não está feliz. E quando você não está feliz, você se frustra. E aí você não consegue dar resultado para os seus mentorados. E aí você não vira um bom mentor. Então, quando você entende o processo de dar mentoria, quando você entende pode ser mais leve, pode ser mais suave, pode ser mais tranquilo, você fica muito mais confiante para entregar para mais pessoas, para servir mais pessoas, para chegar a sua mensagem, o seu conhecimento para muito mais pessoas, para dar o atalho para essas pessoas. E agora, e para você ter uma ideia, nesse processo de lançamento que estava fazendo antes, o meu último lançamento não tinha sido tão bom. E o fato de eu estar dentro do Vida de Mentor, eu vi uma estratégia de eu renovar todos os mentorados que antigamente eles entravam na mentoria e saíam. E eu entendi que, cara, não precisa ter um ponto final. Mas não ter um ponto final não é só você chegar e fazer uma oferta no final para o cara renovar. Isso eu já sabia, para alguns eu já tinha oferecido. É realmente toda uma estratégia que eu aprendi dentro da Vida de Mentor,
que faz com que o mentorado ele tenha resultado e ele queira ficar, que ele entenda o processo, que ele fique feliz com o que está acontecendo e queira continuar sempre trilhando essa trajetória junto com você. Hoje eu estou muito feliz porque eu consigo fazer os meus lançamentos um outro tipo de oferta e eu continuo vendendo a minha mentoria, dando escala na minha mentoria, vendendo as mesmas coisas que eu vendia no lançamento com um processo que é passivo, mas que gera muito resultado, e eu dou graças ao processo do Vida de Mentor, que foi um divisor de água para mim.